Enquanto vocês ouviram a música, deu tempo de eu arrumar aqui todo mundo na chamada, registrar tudo certinho, tá? Então, vamos começar para a gente não atrasar também. Lembra que eu comentei com vocês hoje que nós íamos conversar um pouquinho a respeito das Olimpíadas. Eu falei para vocês ficarem de olho. Alguém ouviu alguma coisa, queira comentar? Tem algum comentário para fazer? Eu vi que a seleção brasileira lá de karatê chegou já em Tóquio. Já chegou? Eu vi algumas coisas, mas não. Eu estava fazendo o vídeo para vocês, eu acabei pesquisando outros assuntos. O que eu andei vendo é algumas discussões que eu acho que são importantes, né? Que é o pessoal falando a respeito se é um momento adequado ou não para ter essa competição, se não seria mais seguro esperar, né? O que eu li muito a respeito disso, de medo de contaminação, medo de variantes, né? Porque vem gente do mundo inteiro. Vem não, né? Porque não é aqui. Mas vai gente do mundo lá para o Japão, então corre esse risco, né? Então é uma coisa que a gente fica muito preocupado e a gente tem que ficar bem atento, né? Porque do mesmo jeito, né, que os atletas vão até lá e pode acontecer muita coisa, depois eles vão voltar, então podem trazer também muitas coisas. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Esse ano não vai ter público. E eu vou passar para vocês o vídeo que eu fiz explicando um pouquinho da história das Olimpíadas, tá? Então, a gente tem que entender que as Olimpíadas, elas como eu posso dizer? Elas foram inventadas num momento da história muito, muito antigo, e depois elas foram resgatadas. Então, tem essa diferença, tá? A gente vai ver no vídeo um pouquinho sobre as Olimpíadas antigas, né? Que é um dos termos que a gente usa quando vai falar desse primeiro momento. E as Olimpíadas que a gente vive agora são os Jogos Modernos, tá? Então, quando a gente falar de Olimpíada Antiga, a gente vai pensar em tempos muito antigos, muito remotos, em que lá na Grécia eles tinham essas competições. Então, o mundo era muito diferente, não tinha a maioria das coisas, dos recursos que a gente tem hoje em dia, era tudo muito mais simples. Eu não lembro a data aqui, que eu sou ruim de data, mas foi um período antes de Cristo, ou seja, mais de 2000 anos atrás. Então, essas competições, elas eram muito diferentes do que é hoje. Tanto na quantidade de esportes e modalidade, porque naquela época também não tinha tanta coisa, como no que era pedido. Então, era mais ou menos assim. A Olimpíada, ela foi criada para homenagear os deuses da época que eles cultuavam, e era um período de trégua. Então, tinha muito conflito naquela parte lá da Grécia e tudo mais. Muito conflito, muita guerra, muito... Enfim. E aí, no período das Olimpíadas, era proposta um período de paz. Então, dentro daquele período das Olimpíadas, ninguém guerreava com ninguém, as tribos, as cidades, os povos ali daquela região, todo mundo respeitava isso. Isso era uma ideia principal ali daquele momento. Por isso que hoje a gente ouve ainda muito falar os valores olímpicos e tudo mais. Então, sempre pensa naquele período bem antigo, que tinha essa questão, né, das guerras entre os povos, e que era um período de trégua. E aí eles faziam as competições para ver quais eram os guerreiros mais fortes, os guerreiros mais rápidos, tá? Tinha muito a ver com isso. Naquela época, existiam os escravos, né? Infelizmente, ainda existia esse período, e eles não podiam participar, e também as mulheres não podiam participar. Então, era um evento somente para os homens, tá? E aí, durante muito tempo, teve esse formato de Olimpíada. Até que a gente vai ver no vídeo que uma hora entra um governante novo lá em Roma, e ele decide parar com os jogos. E aí, depois de muito tempo, né, que um barão lá na França, ele vai resgatar essa ideia,
E aí os jogos vão tomando essas proporções de hoje em dia. Alicia, quer comentar alguma coisa? Não? Aí a gente vai tendo essa versão que a gente conhece, que são as delegações, essa quantidade maior de atletas e de modalidades e tudo mais. Então, eu vou passar o vídeo e depois a gente conversa mais um pouquinho. Deixa eu encontrar ele aqui na minha aba. Aí. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre Olimpíadas. Olimpíada é o intervalo de 4 anos que ocorre entre a realização de um jogo olímpico até o outro. Foi o nome dado à competição esportiva criada em 776 a.C., realizada na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, e dedicada a Zeus, o maior deus da mitologia grega. Era uma competição exclusiva para os homens que realizavam provas de corrida, arremessos, saltos, lutas e montarias da época. Os ganhadores eram considerados os homens mais fortes, mais rápidos e mais habilidosos do Olímpio, e ganhavam coroas de louro como premiação, símbolos de distinção e glória para a época. Os jogos aconteceram até 393 d.C., quando o então imperador Teodósio I se converteu ao cristianismo, classificou os jogos como pagãos e proibiu a sua realização. Até que 1500 anos depois, o Barão de Coubertin teve a ideia de recriar os jogos de maneira mais moderna e atualizada. Contando com 14 países e sede em Atenas, na Grécia, foi realizada a primeira Olimpíada da Era Moderna, em abril de 1896. Como símbolo, as argolas, que representam os continentes de forma entrelaçada, demonstrando a ideia de união e paz em prol do esporte. Com o passar do tempo, os Jogos Olímpicos se tornaram a maior competição esportiva do mundo e a cada edição dispõe um número maior de países, atletas e modalidades. É um evento itinerante e a cada edição um país é escolhido para a sede. Começa 100 dias antes da data marcada, em Olímpia, na Grécia, onde acende-se uma tocha que será conduzida por várias pessoas até que chegue no local onde acontecerão os jogos. E você sabia que a tocha já passou aqui na nossa cidade? Pois é, em 21 de julho de 2016, ano em que as Olimpíadas aconteceram no Brasil. Após percorrer todo o caminho, a pira olímpica é acesa na cerimônia de abertura e permanece durante todo o evento. O fogo simboliza o elo entre os símbolos da antiguidade e da era moderna. E não podem faltar os mascotes, que são sucesso entre o público e acompanham e animam toda a competição. E assim, entendemos um pouquinho da história desse que é o maior evento esportivo do mundo. Podemos estudá-lo muito mais aprofundadamente em questões políticas, sociais, econômicas, culturais, entre outros. Mas isso são assuntos para outros vídeos. Por enquanto, vou me despedindo e ficando por aqui. Até mais! Então, já que vocês estão super afiados e não estão com dúvidas, eu vou propor um joguinho para vocês. Eu vou colocar aqui no chat um link. Deixa eu só pegar aqui o link. E aí, vocês vão entrar num site que eu fiz um quiz, tá? Deixa eu só compartilhar aqui para vocês. Vocês vão entrar nesse link, aí ele vai aparecer uma telinha aqui para vocês colocarem. Deixa eu ver se é essa tela aqui. O que é para entrar? O que é para fazer no link? Clica no link.
Aí ele vai abrir uma telinha para vocês porem o nome de vocês. Esse aqui. Não, espera que eu tô pegando a guia errada aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu arrumar aqui para... Ó, então, vocês clicando no link, vai aparecer essa tela aqui e um lugarzinho para pôr o nome, tá? E aí vocês vão apertar em começar e ele vai gerar um joguinho aqui de perguntas e respostas, tá? Então, aí vocês clicam em começar e aí vocês vão respondendo as perguntas. São perguntas do vídeo. E aí vocês vão preenchendo. E aí a gente conversa daqui a pouco ou vocês querem fazer junto? Eu pensei em dar um tempinho para vocês fazerem a atividade. E aí daqui a pouco a gente voltar e responder junto. O que vocês acham? Ô, Pro, já tô começando a fazer já. Legal. Então eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem. Vai aparecendo aqui para mim conforme vocês forem fazendo. E aí a gente volta e faz junto depois. Fazer aqui com vocês. Vamos fazer uma vez todo mundo junto para... De repente alguém não conseguiu. A primeira. Então vamos ver. Preparem-se. Pergunta número 1. Quem foi o responsável por recriar e modernizar os Jogos Olímpicos? A gente viu a fotinho dele ali. Barão. Napoleão. Coubertin. Barão. Ai, Barão. Coronel Coubertin. Ó, Barão, tá? De Coubertin. A gente escreve Coubertin, mas a gente fala Coubertin. Certo? É vez disso, quando a leva apareceu isso. Ele faz festinha quando a gente acerta. Aí agora vamos para o próximo. Resposta certa, ele vai me dar 100 pontos. Muito bem. Vamos para a próxima. Ah, ele deu bônus ainda. Quando eu montei, ele não tinha aparecido essa questão do bônus. Ah, então é isso, gente. Quem ainda for mais rápido consegue mais ponto. Vamos ver a próxima pergunta. Quem foi o imperador que proibiu a realização dos jogos? Também tinha a fotinha dele lá. Teodósio. Então, vamos ver aqui se está certo, se nós acertamos. Ponto bônus. Acertamos, Teodósio. Vamos para... Oi. Qual que é o máximo de pontos que você consegue ganhar nesse jogo? Esse jogo está com 6 perguntas, 600 pontos. Eu não sei aqui nos bônus quanto ele consegue dar, mas eu acredito que é uns 1000 pontos. Porque tem as pontinhas de sorte, né? Então, eu quase cheguei a uns 1000 pontos, porque 966. Mas aí tem a sorte. Pergunta 3. Tem a sorte e o azar. Aonde foram realizados os Jogos Olímpicos da Antiguidade? Olímpia, Grécia, Antiga. Olímpia, Grécia Antiga? É. Tem certeza? Não foi no Egito? Pode Não. Quase. Olímpia, Grécia Antiga. Quer ver? Ó? Certinho. Ninguém erra, né? Ah, tinha uma pegadinha nessa pergunta, porque se fosse da era da modernidade, né, seria Atenas. Tinha umas pegadinhas aí no meio. Vamos para a próxima. 100 pontos. Bônus de tempo. Ai, que chique, ganhando bônus ainda. Próxima pergunta. Ah, bônus round. Foi nesse Pro que eu ganhei 200 pontos. Ô, Pro, eu decoro muito bem nessa daqui. É, Eu também. Vai. Então. Foca no 200. Todo mundo foca aí no 200. Aí a Pro pergunta, né? Onde que tá?
Eu sei qual que é. Tá no último, Pro. Tá no último. Tá no último. Tá no último. Esse daí. Esse? Não tem como É. errar. Sim. É o mesmo. É o mesmo. Aí. Eu fiz Dos pontos. 1419. Putz, Mil. Nossa, Mil. Pro, olha isso, é 1207. Ih, então vai mais de 1.000. Eu achei que era só até 1.000. eu Sim, fiz 75 pontos. 1419. 1419. Pergunta número 4. Vamos ver. Nossa, são 4 de 8 perguntas. Então imagina quantos bônus. O símbolo dos Jogos Olímpicos são formados por Argolas. 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 Acertei todos ali. Ô, Pro, quanto mais cedo você responder, mais ponto você ganha. Mais ponto ele dá, né? É tipo, se você já souber da resposta, vai lá e clica direto. E não fica esperando o tempo. Por isso que a primeira vez a gente fez sozinho, né? É. Pra ser mais justo. A Pro já sabia a resposta, né? E aí, por mais que a gente tente ser neutra, né? A gente acaba. Vamos lá. 702, nossa. E o bônus de tempo tá aumentando também. A Pro vai me ultrapassar-se. Ô, Pro, você viu lá no cantinho Todo que mundo você tem aqui, ó. 2 vidas e você não perdeu nenhuma delas? Eu não perdi nenhuma ainda. Eu não, nós, porque a gente tá jogando junto aqui. Eu só tô usando o mouse aqui. De que material eram feitas as coroas dadas aos participantes vencedores dos Jogos da Antiguidade? Ouro? Não era ouro? Não, ela era louro. Era o louro que a gente põe no feijão, né? Ô, Pro, o que é louro mesmo? Louro, hoje em dia, é um tempero que a gente põe no feijão, uma folhinha assim. Ah, tá. Hoje em dia, as medalhas que são dadas, né? Tem a de ouro, a de prata e a de bronze. Tem 800 pontos. Vamos para a próxima. Preparem-se. Pergunta 6. Pergunta 6. Se prepare-se. Em qual país os Jogos Olímpicos da Era Moderna são realizados? Mudam a cada edição dos jogos. Não é no Japão? Não, mudam a cada Não. jogos. Esse ano não, mas eles mudam a cada jogo, cada edição, né? De jogos. Correto. A Pro, se pá, ela pode ultrapassar todo mundo. Menos a Alice, eu acho. Não é a Pro, é a gente junto. Eu já falei que eu só tô com o mouse aqui. Tá? Não, a gente tá respondendo junto. E a gente não tá competindo. Yes. A gente tá brincando aqui de fazer ponto, mas... Vamos para a próxima. 950 certinho. Vamos ver. Bônus, Nossa. agora eu preciso de ajuda de vocês, hein? Não vou ficar. Vamos ver. Vocês que vão me ajudar. Ô, Pro, quem tem mais pontos? A gente já vê já. Minha meta foi 1422. Nossa. Buguei, Sora. Agora eu não entendi mais nada. É o do meio, Pro, do É do meio. meio de cima, meio de cima. Esse aqui? Meio de cima. É, sim. É, muito bem. Meio de cima. Confesso que eu não tive que olhar. Se você tá com 950, então você vai ficar com 1010. 1100. Não mais. 1050. 1150, caramba. Agora, ó, gente. Se Falta prepare.
pergunta só para terminar. Vamos lá, então. Preparem-se. Qual o tempo de intervalo entre os Jogos Olímpicos? 4 anos. 4 anos. 4 anos. O famoso 4 anos. Última Última pergunta. Nesse caso, esse ano está tudo diferente por conta do que a gente está vivendo, mas o normal são 4 anos. Então, peraí, já se passou 4 anos desde a última Olimpíada? Já que esse ano está atrasado, a Olimpíada era para ter sido ano passado, mas por conta da pandemia, seria muito perigoso realizar, então foi adiado para esse ano. Falaram de adiar, Para você poder ir lá no deveria ser adiado. Pergunta 8, última A pergunta. última das últimas. Vamos deixar pra gente não errar. A Cecília conseguiu 1.400. Espera aí que a gente já vai ver. Qual desses elementos não é típico dos Jogos Olímpicos? Eu apertei um negócio aqui e apareceu todo mundo que tá jogando com tanto de pontuação. Apareceu aí para vocês? Para mim aqui aparece, mas eu não sei se para vocês também aparece. Vamos ver aqui, ó, que eu estou no modo jogador aqui na tela. Vamos ver. Então, não tem troféu com a foto do vencedor. A Pro não vai ultrapassar a Cecília. Vamos ver. Mas a Pro não está tentando ultrapassar. Ultrapassou. Ela vai ultrapassar a Cecília. A gente vai ver. Não vai não. A nossa ideia aqui É muito pobre, não. e não fazer mais ponto, lembra disso. Quantos pontos que a Cecília fez? 1422. Vamos ver aqui. Nossa! Aqui, olha, aparece para vocês, ó. Tabela de classificação. A Cecília, Não, 1418. Nossa, mas caramba, hein? né? Ó, a Alicia depois. E o Caio, Marcos, Emiliano, todo mundo aqui. Nossa, fiquei em último. Certo? Caramba, Isa. Tadinho do Enzo. Vou parar aqui. Não quero ninguém chorando por causa dos pontos. O seu repórter ele vai fazer aula hoje? Oi? O professor do esporte não vai fazer aula hoje? Eu acho que não. Eu não vi no grupo, não. Tá. Certo? Então, assim, a gente fez a brincadeirinha, o joguinho só para brincar. Não Aqui, ó, fica se vocês não acertaram, tá? Vocês estão com o joguinho, com o link aí. Se quiser brincar de novo, fiquem à vontade. Só não se esqueçam de preencher o link da presença de vocês, que vocês assistiram a aula de hoje, tá bom? Vou mandar de novo para não ter dúvida. E a hora que... Eu já preenchi. Ótimo. Quem já preencheu, beleza? Quem não preencheu, não esquece. E aí, no final da aula, eu vou depois editar o vídeo, que nem eu faço para quem não assistiu. E aí, eu vou mandar o link, eu vou arrumar o áudio daquele vídeo para vocês, tá? Então, aí eu vou mandar todos os links lá no grupo. Ou hoje, no final da tarde, ou amanhã, tá bom? 57.